Das coisas que gosto na culinária húngara: o doce de papoula, a palatinta, o gulas, o doce de 1000 folhas. Das coisas que gosto na culinária brasileira: o escondidinho de mandioca, o pastel, o doce de abóbora com coco, o doce de queijo com goiabada. Cresci vendo minha mãe fazer doce de papoula. O que eu posso te dizer sobre a papoula e sobre como esse doce me acompanhou durante a vida, sendo mais fiel a mim e eu a ele do que eu a meus amigos, a Imre e a algumas poucas ideias? A massa é folhada, crocante, tem gosto de manteiga e as folhas se quebram, com a mão, não com a faca, deixando cair migalhas que mais tarde devem ser recolhidas com os dedos. É a mesma massa do strudel alemão, mas a de Dona Esther é mais leve, talvez pelo tempo de descanso ou pelo vigor com que ela estende a massa ou por causa da farinha, que ela compra recém-moída. A papoula é crocante e isso faz parte do gosto. Você não acha que o paladar é uma espécie de tato? Ela não pode ser dura nem fazer ruído. Deve ser suficientemente resistente à mordida, mas ceder e ficar só como um resto entre os dentes que, depois de comer, você limpa com a língua e, se quiser, com as unhas. Não se pode comer o doce como se vai a uma festa, mas como quem acaricia um cachorro grande. O doce de papoula é uma constatação de que, se a civilização fez algum sentido, foi esse. Sempre me achei parecida com a papoula e, enquanto a estudava, entendi nossas semelhanças. Sou cheia de contradições, forte, fraca, triste e alegre, leve e pesada, e elas nunca estão em equilíbrio, como alguns filósofos disseram que seria o ideal. Um estado negando o outro e tudo entraria em tensão permanente, o equilíbrio seria feito de uma série de pequenos desequilíbrios e assim por diante. Como seria bom se eu pudesse te dizer que essas condições contrárias atuam num jogo de forças com a corda permanentemente estendida. Mas não é nada disso. Quando sou forte, sou penosamente forte, até o último pelo do corpo. Sou capaz de enfrentar tudo, de me colocar à frente do mundo e de sofrer os piores infortúnios. Me sacrifico pelos outros e passo pelo que for necessário. Então sou admirável na minha força de ação e me torno uma fazedora em marcha. A luta, avante, conte com uma soldada em transe e na minha força não se reconhece nem sombra de fraqueza. Mas ela está lá, espreitando. E quando ela decide, vem com a mesma intensidade, derrubando a força como se fosse mais potente do que ela. E é. Então sou frágil, infantil e dependente como um ratinho. Preciso que façam tudo por mim, que cuidem de mim, me guardem e me digam coisas bonitas. Não tenho independência para ir a lugar algum. Não me ofereço para fazer coisas pelos outros, viro um bibelô, tenho medo de tudo, choro e me acovardo, e nesses momentos não sinto culpa. Posso atazanar a vida das pessoas, deixá-las cansadas com meus pedidos de ajuda e atenção e não me preocupo em incomodá-las. É fácil se apaixonar por alguém. É só encontrar qualquer pessoa minimamente interessante e o resto a gente inventa. Naqueles primeiros momentos, que podem durar meses, a rede simbólica e as representações no imaginário importam mais que a pessoa em si. As 1000 lacunas daquele semi-desconhecido a serem desvendadas são estímulo para essa ficção que se cria a partir do encantamento. Julgamos a parte pelo todo, etc. Se pudesse escolher apenas uma metáfora para a minha vida, seria esta. Estou caminhando por uma linda paisagem de olhos fechados. Não importa o quão bonita seja o entorno, minhas fantasias internas são sempre mais atraentes. A realidade, por si só, é assustadora. Existe uma quantidade infinita de coisas fora do controle, que a todo momento ameaçam a ordem vigente. Uma tragédia pode acontecer e mudar tudo. Existe um momento muito doloroso no processo de análise. Enquanto você consegue identificar todas as autossabotagens que te pedem de seguir adiante, mas ainda não tem força e conhecimento suficiente para impedi-las. É uma sensação de potência imensa. De repente, me percebo com esse tipo de pensamento. Se estou andando na rua, apresso o passo entusiasmada, atraindo olhares desconfiados dos demais transeuntes. Se estou em casa, chego a me olhar no espelho para ver se estou bonita. Se for necessário, me maquio e visto a camisola mais decotada e sento no sofá da sala iluminada à meia luz. E penso que a paixão do momento está ali do meu lado. São orgasmos mais extasiados que os que já tive com qualquer pessoa real em cima de mim. E dali, sentada na sala, para qualquer outro lugar de praia com meu corpo, agora ideal, modificado pelo Photoshop imaginário, ou mesmo dançando juntos na pista, com as roupas mais bonitas que nunca tive.
E nossas falas são sempre flertes inteligentes. Somos very witty, nós dois, sabe? Eu nunca fui tão feliz quanto naquelas fantasias. E nada mais será tão bom. Olá, eu sou Ronaldo Bressani e convido você a entrar no Fluxo de Consciência, o programa de literatura da revista Pessoa com o estúdio Fluxo de Jornalismo. Para esse programa número 1, a gente acabou de mostrar para vocês trechos dos últimos romances da Noemi Jaffe e da Clara Drummond. E elas estão aqui com a gente para ter um bate-papo. Noemi, queria conversar com você sobre seu mais recente livro, que é Íris, as Orquídeas. Você podia contar em 25 palavras o que é o seu livro? Bom, a Íris é uma refugiada húngara que vem para o Brasil depois da Revolução Húngara de 1956. E aqui em São Paulo, ela começa a trabalhar com orquídeas no Jardim Botânico de São Paulo, onde ela conhece o Martim, que é um comunista que está perplexo com as frustrações que ele tem com o comunismo soviético. E daí eles estabelecem uma relação a partir das orquídeas, da comida e do comunismo. É isso. Legal, muito bem. Passou no teste. Passei? Vamos ver você, Clara. Clara, do que se trata A Realidade Devia Ser Proibida? Bem, a Eva é uma jovem que está se formando na Faculdade de Letras, a monografia dela sobre o sofrimento do jovem Werther, e ela conhece o Davi, que é um cara que, a princípio, ela acha incrível, ela se apaixona por ele e ela se apaixona pela imagem que ela fez na cabeça dele. E ao longo do livro, ela vai desconstruindo essa imagem, que é uma imagem inventada de um cara real. Como é que você chegou nessa forma de estruturar o romance? Bom, quando eu percebi que as orquídeas têm características muito semelhantes às da minha personagem, porque as orquídeas não têm raízes fixas e nem a minha personagem, eu fiquei muito entusiasmada com essa semelhança entre as flores e a personagem, e eu percebi que um jeito de ela poder falar sobre o que estava acontecendo com ela era a partir dos relatórios que ela escrevia sobre as orquídeas. Relatórios que misturam descrições científicas das flores com reflexões sobre a vida dela, sobre a língua, porque o húngaro também é uma língua que eu caracterizei como sem raízes, porque ela não tem parentesco com outras línguas europeias, a não ser com o finlandês. O português também é uma língua com menos raízes aqui na América Latina do que o espanhol, quer dizer, menos raízes metaforicamente. Então, como eu percebi muitas analogias entre tudo isso, eu comecei a escrever a narrativa dela em forma de relatórios. E eu achei esse um jeito legal de criar o pensamento dela. Então, o Martim, que é uma pessoa que também não escreve, ele começa a escrever meio que respondendo aos relatórios dela. Então, eu achei interessante criar essa dialógica de falas para si mesmo, mas para alguma outra pessoa ao mesmo tempo. E esse narrador neutro é como se fosse um silêncio que se instaura, assim, um tipo de coro grego dizendo: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Não, eu nunca tinha escrito um romance antes, né? Os meus outros livros são de contos, de memórias, de poemas. Então, não tinha usado essa estrutura. 5, 6 versões que eu fiz, eu escrevia, jogava fora, até eu chegar nessa versão que foi revista também algumas dezenas de vezes, assim, não de ser reescrita, mas muito revista, muito modificada e bem sofrida. Desde o momento em que eu tive a ideia até o livro estar pronto, foram 2 anos. Qual foi o momento que você teve a ideia? Foi sentada numa praia no Rio, eu estava no Rio de Janeiro sozinha, e daí eu comecei a desenvolver, eu pensei, quem é a minha personagem? Aí eu pensei, ela é uma mulher e ela foge. Aí eu não sabia do que ela fugia, mas eu sabia que ela tinha que fugir. Aí eu pensei, ela é húngara, porque eu adoro a Hungria, minha mãe é de origem húngara, eu adoro a língua húngara. O Guimarães Rosa falava que quem fala húngaro se comunica com o diabo. Aí eu pensei, ela foge, ela é húngara,
e eu não quero que ela seja judia, porque eu não aguento mais falar de judaísmo, então ela está fugindo da Revolução Húngara. Aí eu comecei, aí eu pensei, o que ela faz? Aí eu pensei comigo, o que eu gostaria de ter sido e nunca vou poder ser? Botânica. Então ela é húngara, ela é botânica e ela foge da Revolução Húngara. Aí eu comecei a estudar a Revolução Húngara, muito. Aí aprendi um monte de coisa, depois eu comecei a estudar o comunismo brasileiro e ver quando que no comunismo brasileiro teve a cisão com o comunismo soviético, que foi logo depois da Revolução Húngara, que foi o grande desencanto do comunismo brasileiro, quando criou-se o outro PCdoB e tal, foi nessa época. Então, fui conversar com comunistas brasileiros históricos, com Armênio Guedes, que era assistente do Luiz Carlos Prestes, que me contou histórias incríveis. Fui estudar várias coisas sobre o Jorge Amado, que foi um desses comunistas que se desligaram do comunismo clássico, né, do Prestes. Então, assim que eu fui construindo a história toda. E você estava no Rio fugindo de alguma coisa? Não, então, eu não sou uma pessoa que foge, eu sou uma pessoa que fica. Eu acho que tem uma covardia em ficar. Não é sempre, necessariamente, quando você fica e enfrenta alguma coisa que você está sendo corajoso, impetuoso. Pode ser que seja uma forma também de você ter uma covardia interna de não assumir o risco de ir embora, sabe? Então, eu gostaria muito de fugir mais do que eu fujo, porque eu sou muito ficante. Então, e as orquídeas também, né? Que foi uma coisa que eu tive que estudar muito, porque eu não entendo nada de planta. Você concorda que nessa busca você mostra a Eva como uma reinvenção do mito romântico do Werther, só que nos dias atuais e colocando uma mulher como protagonista? Eu pensei em fazer essa relação com o Werther, porque a Eva, ela passa por vários caras, mas factualmente existe muito pouco, são vários caras muito etéreos, mas ela se prende emocionalmente de uma forma desproporcional a relação de fato a eles. Então, no caso do Werther, o Werther, a gente não entende muito bem se a Lotte, que é a Charlotte, eu acho que é o nome dela, mas eu acho que no livro na tradução que eu li era Lotte. Você não entende muito bem se ela corresponde a ele ou não. E no livro você não entende muito bem qual a correspondência desses caras a Eva, porque ela cria uma imagem deles que é uma imagem a parte do que eles são factualmente. O que eles são factualmente não interessa muito a ela. Que nem eu acho que não interessava muito ao Werther. Eu acho que os dois se interessam mais pela fantasia, pela ficção criada a partir dessa pessoa, desse objeto amado. E o objeto é só um objeto que pode ser trocado. O que é interessante no amor que a Eva sente por esses caras e que o Werther sentia é justamente a fantasia, é justamente a invenção. E eu acho que é isso que eles têm em comum. Eu acho que por isso que ela se interessa por ele também, pelo Werther. Ela ama o amor, né? Ela ama o amor, ela ama a ficção a partir do objeto. Ela gosta de inventar a partir desse objeto. E como é que surgiu a Eva? Alguns personagens do seu livro anterior, que é o Davi. Que é o título agora me fugiu. A Festa é Minha, Eu Choro Se Eu Quiser. Isso. O que é o Davi, ele já está nesse livro anterior, só que ele aparece de uma outra maneira. Nesse livro ele reaparece. Sim. A Eva não está no primeiro livro. Não, o único personagem... Tem alguns amigos do Davi que são muito coadjuvantes, que aparecem nos dois, mas eu quis reaproveitar o Davi porque no primeiro livro você está muito colada ao Davi. Então, como você está muito colada ao Davi, você empatiza muito com ele, você simpatiza muito com ele, você entende as ações dele. No segundo livro, o Davi, você não entende ele muito. Ele tem uma ou outra ações pontuais ao interagir com a Eva em poucos momentos. Então, a Eva julga muito ele. Ela, acha que ele é isso, ela acha que ele é aquilo. O que, se você ler o primeiro livro, você vê que, de repente, ele não é tão babaca, autoconfiante. Que ele é uma pessoa frágil, que ele tem as inseguranças dele. Então, eu quis fazer essa dualidade de um garoto
frágil, é inseguro, que você entende que ele é no primeiro livro, e a imagem do cara que você olha de longe e você imagina, pode ser o cara, pode ser quem for, as pessoas que você olha de longe e você cria uma imagem que eles são, de repente, melhores ou piores, que são... Tem aquela frase do Milor, que é como são admiráveis as pessoas que a gente não conhece muito bem. E a Eva, não sei, a Eva eu acho que eu criei muito a partir de... Não sei, a Eva... Muito das conversas que eu tinha com as minhas amigas, tipo... Uma coisa mais banal mesmo.